Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois da cura que o Senhor Jesus fez na piscina de Betesda, que ouvimos no Evangelho de ontem, era um dia de sábado. Jesus hoje prolonga no Evangelho de São João um discurso. O evangelista apresenta como que um julgamento de Jesus. Ele vai se defender daquelas grandes acusações que vão levá-lo à morte na cruz em antecedência no Evangelho, acrescentando hoje um outro elemento, além daquilo que ele é acusado de ter curado alguém no dia de sábado. Jesus se apresenta como um filho de Deus. E esses dois problemas para os fariseus, não obedecer à lei de sábado e apresentar-se como filho de Deus, vão começar então a ser os argumentos para levar Jesus à morte de cruz. Ele se doará por nós. Escutemos com atenção. Na antífona de entrada de hoje, a vós, Senhor, minha oração dirijo, no tempo em que me ouvis. Respondei-me, ó Deus, com a largueza de vossa misericórdia e com a verdade de vossa salvação. É o tema da súplica do justo, do sofredor, que é apresentado como fio que liga hoje a primeira leitura com a leitura do Evangelho. De fato, na leitura primeira de hoje, nós temos o texto do profeta Isaías. Diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. O Senhor se dirige ao profeta Isaías, mas de algum modo também a todo o povo de Israel, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. No meio do sofrimento do povo na Babilônia, o Senhor, depois daquele cântico do servo do Senhor, é o capítulo 49 do profeta Isaías, ele agora fala especificamente da escolha. E enviou alguém para ser elo de misericórdia, para que não sintam fome nem sede, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Desde que nós nos encontramos no Evangelho do terceiro domingo com a samaritana no poço de Sicar, inúmeras vezes o tema da água vai voltar na liturgia da Quaresma, para falar daquilo que é necessário para aquele povo que estava no deserto do sofrimento e que então Deus promete para esse povo acabar com a sua sede, saciá-lo. Louvai aos céus, alegra-te terra, montanhas fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Depois daquele encontro com a samaritana, nós celebramos o Domingo da Alegria, o Domingo Letare, e a liturgia dessa semana, ela é cheia de mensagens de alegria e de esperança. O Senhor que vai se compadecer de todos, que vai se compadecer dos pobres. Acaso pode a mulher esquecer-se do seu filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Deus faz uma comparação absurda. Pode uma mãe esquecer do seu filho, daquele que é o fruto do seu ventre? Isso nós todos responderemos: não, isso não é possível. E Deus continua: ainda que isso fosse possível, ainda que isso acontecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Israel está marcada nas mãos, no coração do Senhor para sempre. É o seu povo. Nós somos esse novo povo de Deus, que compartilhamos essa herança do velho Israel, do velho povo, do povo da primeira aliança, e que Deus em Jesus faz uma aliança definitiva e com toda a humanidade. O Salmo 144 é com ele que nós respondemos essa palavra. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Na aclamação ao Evangelho de hoje: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois daquele episódio, como eu lhes dizia,
da cura do paralítico na piscina, que o nome Betesda quer dizer casa de misericórdia, nós encontramos Jesus que começa a responder às acusações dos judeus. Os judeus do quarto evangelho são os inimigos de Jesus. Jesus então vai primeiramente falar daquela acusação que estão fazendo contra ele de ele não ter obedecido à lei do sábado. Lembrem-se que esta é a mais severa acusação que fazem naquele episódio. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Mesmo no dia de sábado o pai trabalha e ele então o filho trabalha. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu pai, e que isso para eles era uma blasfêmia. Jesus continua: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ou seja, se ele fez aquele milagre, não era por si mesmo. Ele faz apenas o que o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Ora, então Jesus coloca uma condição: ouvi-lo para que se possua a vida eterna. E a vida eterna é justamente isso, essa união com o Filho e com o Pai através do Filho. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então aqueles que já fizeram a experiência de morte, se escutam a palavra de Deus, fazem uma experiência de uma vida nova, viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. O Senhor faz aqui um discurso de ressurreição, de uma vida nova que nasce do ressuscitado. Essa ressurreição que tem a força de dar a vida para aqueles que ainda não morreram através da escuta da sua palavra, mas Jesus vai ir além, que vai chegar a hora em que aqueles que estão no túmulo ouvirão a voz do Senhor e sairão do túmulo, sairão para a ressurreição. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a síntese desse discurso que Jesus faz depois da cura ali na piscina de Betesda? É da união dele com o Pai. E é esse discurso que vai produzir muita ira naqueles judeus que estavam escutando Jesus. Porque Deus, da tradição de Israel, é tão transcendente que ninguém pode se apresentar como seu Pai. E Jesus vai insistir nesta união, uma união de essência, uma união filial de fato, não só uma união afetiva ou mais ainda pela fé, mas uma união que faz com que Jesus se apresente como o verdadeiro Filho de Deus, unido essencialmente com o Pai. Então aqui nós temos aos poucos o processo de Jesus que vai se construindo. Primeiramente, ele é acusado de não obedecer à lei do sábado. E agora, Jesus, não bastando, acrescenta um outro elemento para que ele seja acusado, que é aquele de blasfemar, porque está se apresentando como filho do Deus vivo. E que isso, no quarto evangelho, é essencial, esta união, esta unidade que existe entre o Filho e o Pai, porque é essa que vai fundamentar o próprio ministério de Jesus. Na oração de hoje da coleta, nós assim rezamos: ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.